E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show número 13, hein? Número cabalístico esse, hein, Dus? Você sabe que na aviação a gente vai falar de NASA? É. Sabia que não tem a fileira 13 no avião? Pois é. Então, hoje... Mas para nós o 13 vai dar sorte hoje, porque o programa tá muito legal, muito diferente. O último já foi 10. A gente falou sobre... Não, foi o 12, né? Ela contou uma piadinha que tá certo. Pois é. Inclusive, a tecnologia do último programa chamava Giuseppe, aí eu queria saber se... Aí você tá confundindo tudo, esse foi o Caraca, 11. você foi todo errado agora. Bom, você já tá fora da Terra. Enfim, ele já tá fora da Terra, no porque mundo da aí Lua. sim, no último episódio, ele tava no mundo da Lua. Realmente, Exato. ele foi, bota na imagem aí, o Durso na Lua. então tá bom, vamos... é verdade, a gente fez do Apple Vision Pro, que foi bem legal também. Então, 3 programas incríveis com esse, né? Apple Vision Pro, na prática, a gente, no outro, descobriu como a inteligência artificial pode mudar, como você procura, tipo, alimentos de origem animal, substituir por planta. Como que você faz um leite baseado em tomate e abacaxi? E eles me prometeram que vão virar vegetarianos, os dois. Eu não fiz essa promessa, não. E agora, esse programa muito legal, com 2 figuras muito bacanas. Eu ouvi dizer que ambos já tiveram ou têm o crachá da NASA. Exatamente. Isso aí É já pouca coisa, não é pouca pra qualquer coisa. Boa. Laura Martins, Tô de prazer volta. ter você de novo por aqui. Tô em São Paulo. Pois é, que é algo Tô na inédito, algo Terra. difícil, está na Terra. Trouxe um amigo meu que foi uma das entrevistas mais difíceis da minha vida. Eu acho que eu não sei até hoje o que ele faz, mas eu tô me esforçando há um ano para descobrir, que é o Phil. Já que você falou dele, Felipe Tosi, Robotics para ambientes extremos aí do laboratório de Jet Propulsion da NASA. É isso? Falei certo? Tudo bom, gente? Feliz sexta, bom estar aqui com vocês. Boa, essa conversa vai ser muito legal. Acho que a gente vai falar, né, sobre vida, busca de vida fora da Terra. E aqui na mesa a gente tem também o Douglas Galante, que é professor de Geobiologia no Instituto de Geociências da USP. Também já conversamos bastante sobre vida fora da Terra, em outras vidas nossas aqui, né, em outros lugares, no passado e tal. Prazer ter você aqui com a gente também, Douglas. Valeu, Igor. Obrigado, pessoal. Bem. E continuo procurando por vida, ainda não encontrei, mas continuo procurando, quem sabe. Né? Uma hora vai, né? Aliás, Phil, o seu projeto, assim, pra gente começar, né? Você tá num projeto real da NASA, na verdade, você tá desenvolvendo um projeto para que ele vire um... Como é que você estava explicando pra gente? Posso... Uma missão de voo. Uma missão de voo. Deixa eu... Vai lá. Igor, você é muito ansioso. Exatamente. Mas eu quero saber dele como ele saiu do Brasil e foi chegar na NASA primeiro. Boa. Então, resumidamente, que o Igor quer muito te ouvir, mas conta pra gente, porque pode ter muita gente ouvindo, poxa, um dia eu gostaria de trabalhar na empresa, uma das mais importantes do mundo, falando sobre campanha espacial, né, foguete. Como que um brasileiro chega na NASA? Eu virei à esquerda em vez de virar à direita e tropecei aqui, entrei no laboratório. Não, assim, a gente... Na verdade, eu estou nos Estados Unidos há muitos anos, há 26 anos agora já. Minha família imigrou para a Flórida em 98, então minha formação toda meio que foi aqui, formação acadêmica e tudo mais. E sempre me interessei, meu sonho era ser astronauta, ser astronauta, ainda continuo querendo, tentando aqui, cada 4 anos eles abrem a solicitação para novos astronautas, mas esse lado aeroespacial foi uma coisa assim que eu sempre assim curti. Se eu não conseguisse ser astronauta, então eu gostaria de mandar coisas para o espaço. E aí, quanto mais você vai se aprofundando na sua carreira, ou eu pelo menos fui descobrindo o que realmente eu curto no dia a dia. E tem uma categoria de problemas que você só encontra na NASA, que assim ninguém fora liga para a atmosfera de Marte, entendeu? No dia a dia da galera não é pensar em como é que a gente resolve, como é que a gente mede a velocidade do vento no planeta estranho. É uma coisa que, assim, é muito aleatória, mas o problema em si é bem legal, é uma coisa interessante para mim, e esse tipo de challenge é a coisa que me trouxe a esse lado aeroespacial. São a categoria de problemas e esse sonho de mandar coisas para o espaço.
E aí é LinkedIn, manda o currículo, vai para entrevista, porque eu imagino que seja uma vaga concorrida até para um americano, você um brasileiro que estava há muito tempo aí, você é uma vaga difícil de se conquistar no sentido de você tem que realmente passar por várias etapas. É difícil ser funcionário da NASA? Assim, taticamente, o processo é qualquer... Assim, a gente é um corpo governamental, né? A gente seria igual a Agência Espacial Brasileira. A NASA, a gente é que nem o Ministério da Saúde, só que para o espaço. Então, toda a tecnologia que entra no guarda-chuva de ar e espaço, a NASA é quem meio que controla. Então, assim, normalmente para você trabalhar para a NASA, você precisa estar associado com os Estados Unidos de alguma forma, ou ser green card holder ou cidadão, se bem que existe, assim, no nosso centro a gente consegue contratar gente de fora também, mas são muitos poucos, né, por razões internas, né, de segurança e tudo mais. Mas o processo é como qualquer empresa, no sentido de, tipo, foram muitas entrevistas, acho que foram 15 entrevistas. Que nem qualquer empresa, tranquilo. Mas existem outras possibilidades. Desculpa, mas existem outras possibilidades também, até porque o Doug também já esteve na NASA, não com o mesmo crachá que ele. Mas existem possibilidades também, né, de fazer. São estágios, são projetos em conjunto? Como são? Sim. Eu venho da área acadêmica mesmo, né, de pesquisa. E a gente pode fazer, a NASA é aberta a fazer colaborações científicas com qualquer pesquisador do mundo, em princípio, né? Algumas restrições estratégicas também. E eu fiz esse tipo de colaboração com eles. Então, eu estive na NASA já algumas vezes fazendo colaborações desse tipo. Já mandei alunos para lá que ficaram 6 meses. Então, isso existe rotineiramente, não é um problema. Não, e eu acho que sua realidade conecta muito com a do Phil também, nesse sentido de buscar problemas diferentes, muito malucos, né? Conta um pouquinho pro pessoal também aí da sua carreira. Bom, a minha carreira é toda baseada aqui no Brasil, então eu sou formado pela USP, no curso de Ciências Moleculares, que é um curso para formar cientistas que a USP tem. Fiz meu doutorado em astronomia, trabalhando com ciências planetárias, já pensando em Marte. E venho trabalhando com busca de vida fora da Terra desde então, desde o doutorado, que eu acabei em 2009, nessa área que se chama astrobiologia, que é uma área que fundou aqui no Brasil. Já existia nos Estados Unidos, os Estados Unidos tinham o Instituto de Astrobiologia da NASA, há alguns anos, fundado em 98. Aqui no Brasil, a gente começou a falar disso em 2006 mesmo. E só em 2017 é que a gente criou a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, da qual eu sou vice-presidente até hoje. Então, a gente vem discutindo esses temas aqui na comunidade brasileira e vem levando como pode. Claro que a realidade do Brasil e da NASA, dos Estados Unidos, é bem diferente em termos de financiamento. Mas hoje a gente tem a possibilidade de enviar algumas missões, principalmente CubeSats, em missões pequenas, e em missões e de carona em missões maiores. O Brasil faz parte dos acordos Artemis hoje, que são os acordos de volta à Lua e depois da Lua a Marte, né? A gente pode conversar mais aqui, eu acho que é um tema super legal de falar. E a Agência Espacial Brasileira, por exemplo, vem tentando fomentar projetos brasileiros dentro do acordo Artemis. E uma das coisas que a gente vem trabalhando, que é legal a gente comentar, é a parte de agricultura espacial. Que é a parte que a gente enxerga como o Brasil sendo o expoente mundial, porque o Brasil tem um grande know-how, uma grande expertise na área agrícola, e a gente está voltando essa expertise agora para fazer agricultura em ambiente extremo, ambiente espacial, ambiente de microgravidade. Legal. Que é uma coisa completamente nova, que a Embrapa aqui no Brasil está liderando, mas a gente faz parte, eu trabalho no projeto, enfim. Aí, ó, isso conecta com um tema que a gente teve, que foi exatamente inovação na alimentação. E a gente estava falando muito disso, né? Como que a gente consegue produzir tanto alimento para a população que está cada vez maior, crescendo cada vez mais. E aí, falando de vida fora da Terra, que é o tema principal, né? A gente vai falar aqui com você, Doug, dos projetos para Marte e tal. Mas o Phil, ele trabalha com um projeto que vai mais longe ainda, né? Um pouquinho, é bem tranquilo. Só um pouquinho, é só ali em Saturno. E são alguns. Eu trabalho com Marte também. Eu na verdade, estou bem interessado nesse lado de vida, de astrobiologia aí no Brasil, então seria ótimo trocar ideia, entender um pouquinho mais dos detalhes. Já criamos bom que antes de começar aqui, eles já estavam falando de amigos em comum aqui, que se bobear, se lotava esse estúdio aqui só de gente em comum aqui entre os dois. Esse projeto, no caso, um dos lugares mais interessantes hoje em dia, pelo menos na última
The Cato Survey, né, que é o documento que define os próximos 10 anos de investimento tecnológico dentro da NASA, em termos de missões e tudo mais. A última saiu agora em 22. Um dos lugares mais interessantes é Encélado, que é uma das luas de Saturno. Essa lua tem uma estrutura de um ovo, ela tem uma crosta de gelo, né? Embaixo desse gelo você tem um oceano líquido e o centro dela é rochoso. E muitas coisas interessantes aí. Uma delas é que a gente não acreditava que você podia existir água líquida fora da órbita de Marte, porque o Sol não tem energia o bastante para manter água no estado líquido, né? E aí foi descoberto que por Júpiter e Saturno serem planetas muito grandes, as forças de tidal forces, que seria força de maré, acho que traduz, durante uma órbita ela estica e contrai esse centro rochoso, transfere energia para a água e você consegue então derreter esse oceano líquido embaixo dessa crosta de gelo. De qualquer forma, vida é a vida que a gente conhece, tem água líquida, tem energia e tem minerais, e você tem que ter essas condições por muito tempo num sistema. Então a gente acredita que Encélado é um desses lugares onde isso existe já há muito tempo, e também tem descobertas recentes que a gente, pela sonda Cassini, e esses dados estão sendo processados agora, que indica que realmente exista pelo menos produtos da vida, né? Que seria tipo químicos produzidos pela vida foram encontrados numa... Como é que eu falo? Outro detalhe é que Enceladus tem geysers, tem geysers, acho que fala em português, que o polo sul dessa lua está jorrando água, ou água seria gelo no caso, na órbita de Saturno. Então tem fotos lindas que Cassini tirou dessa lua expelindo água pelo polo sul, e Cassini conseguiu passar nessa pluma de Enceladus e meio que cheirar e entender o que está sendo expelido. E esses dados estão sendo processados e tudo mais. Então, long story short, a gente gostaria de ir para Enceladus, para essa lua de Saturno, e um dos projetos, dos conceitos que a gente está trabalhando, é um conceito, não é uma missão, é a gente mandar um robô cobra. Por que uma cobra? Porque cobra nesse sentido é uma plataforma robótica que é extremamente adaptável, que ela consegue passar sobre terrenos diferentes, né? E consegue possivelmente atingir esses geysers que estão expelindo água e entrar dentro do geyser para acessar o oceano líquido. Então, meio que esse é o conceito um pouco doido, né? No caso, tá muitos anos ainda de ser proposto, mas a gente está trabalhando nesse sentido de desenvolver uma plataforma diferente, robótica, né, no caso, diferente, que consiga chegar nesse oceano líquido sem ter que derreter 40 quilômetros de gelo para chegar aí nessa parte de baixo. Um desafio fácil. E a ideia é lançar quando, Phil? Então, foi o que eu estava explicando. Esses conceitos são conceitos, né? Então, se for aprovado, um dia virar uma missão, tudo mais, seria daqui 2, 3 décadas, 20 anos, para lançar, para virar projeto. E quanto tempo, se isso for decola da Terra, chega lá em quanto tempo? 9 anos. 6 a 9 anos. Viajando em que velocidade? Nossa, agora você vai ter, eu não vou saber, né? Rápido, muito rápido. Mais de 25 mil quilômetros por hora. Agora tem uma questão que eu acho assim, você também teve essa dúvida e perguntou para ele que eu sei, para o Phil que eu sei, eu perguntei para você. Cara, o Phil tá falando ali, né? Tem que buscar por água e tal. Mas por que sempre busca por água? Sempre busca por oxigênio, sendo que o ETzinho pode ser, né? Sei lá, um alérgico bichinho que... Alérgico à água, ele pode exatamente. não ser feito de carbono. É porque a gente procura vidas parecidas com a nossa. Exato. Né? Essa é a resposta. Tem que partir de um ponto. Essa é a resposta mais simples, né? Quando a gente fala de procurar por vida, tem diferentes approaches aí, diferentes formas de você atacar o problema. A forma mais simples é você procurar por vida como você conhece. E a vida como a gente conhece é essa, é a vida baseada em carbono, é a vida baseada em células
é a vida que precisa de água e moléculas orgânicas para existir e funcionar. E é isso que a gente procura. Isso e os subprodutos disso. Mas existem propostas também um pouco mais ousadas que tentam sair desse lugar comum aí e procurar por vida exótica. Um tempo atrás saiu aquela história da fosfina em Vênus, que até deu um rebuliço na mídia aí. Foi encontrado um gás na alta atmosfera de Vênus, que em princípio ele só pode ser produzido por micro-organismos em condições anaeróbicas, sem oxigênio. E foi encontrado em Vênus, supostamente, com radiotelescópios, medindo a distância, né? Então ficou a discussão, será que descobrimos vida em Vênus, né, nas nuvens de Vênus? E até hoje essa discussão continua, não tem um ponto final sobre isso. Tem uma grande controvérsia de que os dados não foram bem tratados, então talvez seja um artefato, o resultado seja um artefato. Mas o fato é que existem propostas também de maneiras de procurar por vida exótica. Vida exótica que é não baseada em água, não baseada em oxigênio, mas elas são mais incipientes. Assim, quando o Phil quer desenhar um robô para ir para Marte, ou para Vênus, ou para Encélado, ou para a Europa, ele vai desenhar um experimento para procurar por vida como a gente conhece. Porque é o que dá para medir de fato e ter uma certeza maior. Pelo menos essa é a forma geral ainda. Eu nunca vi um experimento voando numa missão para procurar por vida exótica. Assim, vida que não é DNA, não é baseada em célula, não é baseada em água, nenhuma dessas premissas. Eu não sei... vai ser mais difícil de ser aprovado lá também, né, Fih? Então, a gente, na verdade... É bom ter um astrobiólogo aqui, porque aí não dá para escapar. Porque a gente, assim... nós, engenheiros, né, minha formação... A gente estava conversando antes, eu sou engenheiro aeroespacial, meu doutorado é em engenharia mecânica. Então, a gente trabalha com cientistas, como o Douglas, que essencialmente define a questão as questões fundamentais da ciência que a gente está tentando descobrir ou progredir o nosso conhecimento, né? Então, assim, no caso, o cientista são os nossos customers, como é que fala? Clientes. Então, definindo assim as questões, por exemplo, na verdade, a maioria das missões hoje em dia, elas não procuram vida, elas procuram habitability, se é habitável, se o lugar poderia ter suportado vida em algum momento, né? E isso é diferente de você procurar células e tudo mais. Mas a gente está tentando, então, agora graduar para o próximo passo, que seria, então, procurar vida. Então, tem as questões a serem resolvidas, e essas questões, quem nos passa são os astrobiólogos, no caso Douglas, seria o meu cliente. A gente pensa, quais são as questões a serem resolvidas, quais tecnologias a gente precisa para fazer os measurements, as medidas, para dar o resultado que seria, então, analisado pelos cientistas e poderiam responder, então, coisas, por exemplo... Existe fosfina, existe algum químico da vida, existe vida em si, etc. E existe uma outra discussão, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em vida fora da Terra, a gente pensa muito numa coisa meio cinematográfica, né? Meio ET. Mas não é só isso, vida também, né? Quando vocês falam, a gente está buscando vida, o que é isso? Pode ser uma mísera bactéria? Isso conta como vida para vocês? Respeito com as bactérias, né? Lembra que no seu corpo você tem mais células de bactérias do que células humanas. Desculpem, bactérias. E elas devem ter muito mais chance de viver fora daqui do que eu. Muito. Então... Existem, várias abordagens para procura por vida fora da Terra. A maioria dos pesquisadores procura por vida microbiana fora da Terra. Porque a gente entende que é o tipo de vida mais simples de surgir, é o primeiro que surge num planeta. Aqui na Terra, olhando para a história da vida no nosso planeta, olha no registro fóssil, você vai ver primeiro as bactérias surgindo e depois se complexificando até chegar no que a gente tem hoje. Então a gente acredita que em outros lugares é muito mais provável a gente encontrar planetas nesses estágios anteriores com as bactérias. Então a gente procura por lugares que estejam habitados por bactérias e que as bactérias estejam modificando o ambiente de maneira que a gente possa detectar. Mas isso não impede que alguns pesquisadores se perguntem, será que existe vida inteligente, comunicante, tecnológica fora da Terra? Existem pesquisadores que fazem isso. Existe, inclusive, um instituto lá em Pasadena, que é o Instituto SETI, que é Search for Extraterrestrial Intelligence. Que agora eles são também um instituto de astrobiologia, eles fazem as duas coisas.
Mas eles se dedicavam inteiramente à procura por vida inteligente e comunicante, usando aqueles radiotelescópios para procurar sinais, igual o filme Contato do Sagan. Então, fazendo basicamente aquilo, tendo radiotelescópios próprios, no passado usando o Arecibo, lá no Porto Rico, aquele radiotelescópio gigante, que agora foi aposentado, né? Mas então existem todos os tipos de procura, tanto do micro-organismo à vida inteligente. A gente consegue fazer um critério aí de importância, falando assim, a vida microbiana, ela é mais difícil de ser encontrada, mas ela é mais provável de existir. Tá. A vida inteligente e comunicante, ela é mais difícil de existir, mas ela é mais fácil de ser encontrada. Então, uma coisa pode acabar contrabalanceando a outra. Então, não é óbvio que a gente vai primeiro encontrar bactérias ou primeiro a gente vai encontrar uma inteligência comunicante de algum tipo. Não estou falando que vão ser homenzinhos verdes. Pode ser um planeta de polvos, sei lá. Alguma coisa parecida com isso. Mas pode ser que a gente encontre de fato. Então, a gente está aberto, a parte acadêmica está aberta a essas duas abordagens diferentes. Entendi. Agora, sabe uma coisa que assim, a gente quando fica falando em busca por vida fora da Terra e tal, acha que é tecnologia da NASA, né? Mas, cara, tem umas coisas tão básicas que quando a gente conversava, quando a gente gravou sobre isso, uma coisa que eu nunca esqueci. Como que você higieniza, por exemplo, uma nave para poder ir para a Lua e não contaminar a Lua com uma bacteriazinha que pegou carona ali na lataria e foi junto, sabe? Tem coisas que são bizarras, né? Que você tem que ficar... São muitos detalhes para pensar quando você faz uma missão como essa, né? Figo, como é que você faz com a sua cobra e sua serpente para poder ir para Saturno e não contaminar Saturno com alguma forma de vida da Terra? E depois a gente achar que lá em Saturno tinha vida, quando na verdade foi a gente que levou para lá. Nada como encontrar a primeira vida fora da Terra e descobrir que é um pedaço do João. Exatamente. O João que estava apertando o parafuso lá do... Não. A gente tem muitos processos, tem um departamento interno aqui no nosso centro que a gente chama Planetary Protection, que é a proteção planetar. E existe muitos processos para efetivamente garantir que você não está mandando nada para o lugar que você quer explorar. Então, durante uma vez que você a sua sonda, o seu spacecraft foi construído, ou está sendo construído, ele precisa ser higienizado por exemplo, calor. Você pode aquecer a área, né, que teria contato com o planeta e tal, acima de 300 graus C por X minutos, né? Tem todo um protocolo de como fazer isso que garante que a gente está matando tudo que está lá. É a mesma coisa com radiação, existe expor a radiação por X minutos também, e isso meio que garante que você está matando tudo que teria contato. Em geral, se você tem um instrumento que está procurando vida ou vai ter contato com o lado planetário, que talvez exista vida, tem esse conceito de uma... a gente fala biobarrier, uma barreira biológica, que seria onde você garante que de um lado da barreira nada vivo existe, que a gente levou. Então, como é que você desenha um sistema de coleção, por exemplo, de amostras, coleção de amostras do planeta tal, para garantir isso tudo? Tem um processo muito rigoroso, onde você tem que basicamente garantir que não existe nada. Isso não só nesse lado de tipo, a gente pega o hardware e limpa ele das formas que eu falei, calor, radiação, tudo mais, como também o processo de assembly, de construção. Então, quando você está construindo a sonda, isso está sendo feito numa clean room, né, onde o volume de partículas, o número de partículas por metro cúbico é controlado, né? Tá todo mundo usando o macacão, né? O bunny suits, que você já viu, galera. Então tem todo um processo para basicamente garantir que a gente não vai mandar nada junto com a sonda ou com a missão para fora. Assim, você garante até isso é estatística, né? Uma certa probabilidade, mas essa probabilidade é alto bastante que nada vai ser enviado, que a NASA está feliz. Inclusive, desculpa, vou te cortar.
A gente tem uma história muito legal desse Quarto Limpo, porque o filme levou para conhecer a NASA numa sexta-feira. Ah, Ele lá falou, viu, verdade. ele falou, nossa, sexta-feira pode ser que você não veja muita coisa. Eu vi mais coisa na NASA que o Phil viu em 8 anos na NASA. E a gente chegou no Quarto Limpo. E ele falou, olha, Tinha um ET lá normalmente... Não, só faltou isso. Ele brincou comigo. Ele falou, só falta um dos ETs para sair e dar entrevista para você. Ele falou, olha, normalmente aqui não acontece nada, nem fica muito decepcionada. A gente chegou, eles estavam movendo um cilindro de bilhões de dólares pro lugar que ia. E ficou, graças a Deus, não, mas ficou eu e ele, a gente ficou, sei lá, 40 minutos, os dois assim... E é muito louco, porque é isso, todo mundo vestido, e aí cada pequena movimentação é tudo fotografado e assinado, e a gente vendo aquele negócio que poderia simplesmente cair e quebrar, mas foi bem doido ver ao vivo, né, Fih? A Laura viu a missão que deve lançar agora, bom, pelo menos vai sair daqui já, do nosso centro para ser integrado no foguete, chamada Europa Clipper, que vai para a lua de Júpiter, chamada Europa, né, não a Europa onde tem Itália e Espanha, para procurar vida. Desculpa, não vai procurar vida. A gente vai explorar os detalhes de Europa. Na verdade, eu não estou muito familiarizado com a missão em si, com os objetivos científicos, talvez o Douglas esteja, mas foi o que você viu. Esse cilindro tá indo para Saturno. Yay! Quando ele chega lá... Você tirou um selfie? Sim, tem o vídeo, tá tudo montado, tá tudo pronto. Deixa eu aproveitar a presença dos dois, e eu, nessa área, acompanho muitas manifestações do nosso querido Elon Musk, né? E ele tem um sonho, pelo menos é o que ele diz, de levar a vida humana para Marte, que a gente more por lá, porque ele acha que aqui não vai funcionar direito, então a gente vai morar em outro acabar país. com outro planeta, não basta acabar com... O que eu queria ouvir de vocês é isso, encontrar vida humana, encontrar vida fora da Terra, depende se é vida inteligente ou não. Tem muita gente que acha que se não for vida inteligente, tem certeza absoluta que tem vida fora da Terra. E a nossa vida fora da Terra? Você acha que é uma possibilidade? Vou perguntar primeiro para você, depois a gente ouve o Phil. É uma possibilidade? É uma estratégia inteligente? Ou custa caro demais? É uma bobagem de mais uma maluquice da Elon Musk? Como que vocês enxergam essa história de nós morarmos em outro planeta? O que eu enxergo? São duas coisas um pouco diferentes, né? Um é a astrobiologia, o estudo acadêmico do universo e a tentativa de dizer se a gente está sozinho ou não nesse universo, seja no sistema solar, seja na galáxia. E o outro é a parte de exploração espacial, é realmente sair do nosso planeta para fazer uma exploração econômica, social, seja lá o que for, do universo, especialmente do sistema solar, né? O Musk usa essa proposta da necessidade da humanidade se tornar uma raça interplanetária, né, multiplanetária, desculpa, com a ideia de que em algum momento pode acontecer um impacto de um cometa, de um asteroide na Terra, enfim, pode acontecer um grande problema, e a gente pode precisar estar em outro lugar, senão a gente vai se extinguir como espécie. E é um fato, né? Estar em um planeta só envolve esse risco de extinção, estar em muitos diminui o risco de extinção. Mas o que eu acredito é que a exploração espacial ela vai ser movida principalmente por interesse econômico. Não vai ser porque queremos ter uma casinha em Marte ou porque não queremos que a nossa espécie seja extinta. Mas o que vem se dizendo é que o primeiro trilionário do planeta vai ser aquele que começar a explorar economicamente e fazer mineração de asteroides. Ou seja, realmente ir para o espaço, coletar asteroides com elementos raros e pouco abundantes na Terra, trazer isso para a Terra e fazer o que precisar fazer. Fazer tech, né? Fazer chip. Fazer chip. Agora, Fazer coisas de alta tecnologia. Em quanto tempo a gente enfia 50 pessoas numa nave e leva para Marte? Uns 3 meses? 9 meses de viagem, eu acho. 6 a 9 meses. O povo vai se matar tudo antes de chegar, gente. Então, existe toda uma área... O Big Brother dura 3 meses e tem regra. Existe toda uma área de estudo aí de sociologia, realmente, e de estudo psicológico, de estudo de resposta a confinamento. Então, a NASA faz estudos, o Phil deve saber, né? Faz estudos no Havaí e no Alasca e em outros lugares, confinando pessoas e vendo como que elas respondem a longos períodos de isolamento. Inclusive teve um que eles buscavam pessoas, você podia se inscrever. O Mars 500, né? Mas a gente lá na vai Rússia. Aquilo ali não. A gente vai dormindo. É que nem aquele filme, já viu aquele filme? Foi problemático, teve uma tentativa de assédio. Olha aí, o que aconteceu? Delícia, né? Delícia. Foi problemático também. Então, nos Estados Unidos teve aquele experimento, o Biosphere 2, nos anos 90, que eles confinaram pessoas dentro de um domo, tentando 12 pessoas, 6 homens e 6 mulheres,
tentando ver se eles conseguiam construir um bioma completo autocontido. Então tinha florestas, tinha simulados de oceanos, eles criavam animais, consumiam todo o produto que eles produziam ali dentro. Mas tem que ir dormindo. O ser humano consegue ficar 9 meses. Daí o que aconteceu, né? Aconteceu que formaram-se casais, todo mundo brigou com todo mundo, e depois de 2 anos eles arrebentaram as paredes e saíram. Brincou. Que beleza. E aí, Então, a sociologia, vamos morar em Marte, são complicadas. Ou não? É uma boa questão. É fora da minha área de expertise. Só para deixar claro aqui, eu tô falando como Felipe, viu? Eu não posso representar nada nessas coisas assim. Quantos ETs você já encontrou? Não, aproveitando que você está falando como pessoa física, além dessa pergunta, deixa eu te perguntar como que é a visão de vocês aí que estão acompanhando a vida do Elon Musk. Ele é uma figura que normalmente as pessoas que trabalham nessa área admiram, acham ele meio maluco, só questão pessoal. Eu acho que, assim, ele é um visionário. Às vezes existe pelo menos quando eu converso com pessoas sobre o Elon Musk ou as empresas dele, existe uma confusão, tipo, existe uma competição entre NASA e SpaceX. Só para deixar claro, a gente tem uma parceria, né? A SpaceX, na verdade, o governo investiu na SpaceX em termos de contrato, né? A NASA, a SpaceX e a Boeing ganharam os contratos para levar astronautas até a International Space Station, né, uma vez que o ônibus espacial foi aposentado. Então, o que a gente tem é essa cooperação entre o lado privado, o setor privado e o setor público, que existe investimento exatamente para transferir tecnologia para o lado privado, né? Porque o entendimento é que uma vez que a tecnologia fica viável, existe um mercado, a indústria consegue produzir de uma forma, ou fazer o serviço de uma forma muito mais eficiente, em termos de custo e tudo mais. Então, assim, o que a SpaceX faz, ou está fazendo para melhorar o acesso ao espaço é muito importante, porque a gente consegue, não só para o lado econômico, mas para a NASA também, porque a gente consegue, então, enviar missões para o espaço de uma forma muito mais barata. Né, que esse é o ponto dessa. Então, não, só para dizer assim, eu acho que ele é uma pessoa muito visionária, ele trabalha muito duro, acho que ele requer essa mesma dedicação dos empregados e tudo mais. Passou um pano. Sabe o que ele tá fazendo? Vai que um dia ele trabalha lá pela Elon Musk. Exatamente. Não posso deixar rastro digital. Ele tem Tesla. Tem Tesla? Tem. Então ela é um maníaco. Eu falei, não pode deixar rastro digital. De repente você tá aí, né, com o emprego na mão do Elon Musk, ele não pode encontrar algo que seja problemático. Não, e meu ponto deu que você tem um Tesla, é verdade? Eu tenho Tesla. Então que dirige sozinho e é horrível. Vai falar mal do Elon Musk? Eu passei 1 hora de ler a passadina com o Felipe no celular. E ele fazia assim, dirigindo. Olha isso aqui, eu fazia, olha pra frente. Eu posso olhar, não sei o que tô dirigindo, mas olha pra frente. Não posso olhar pra frente. E eu nunca fiz isso. Não, né? Não, né? Tem uma outra coisa, assim, do Elon Musk, não só da parte do SpaceX, mas também da Starlink, né? Que a ideia dele é criar todo um sistema de comunicação para que se chegue na Lua, para que da Lua se chegue em Marte primeiro e tal. Como que isso impacta no seu projeto, por exemplo, Phil? Assim, de ter a comunicação mais direta com o seu robô que vai estar tão longe? É velocidade da luz, no final das contas, é rádio, né? Mas, assim, impacta de alguma maneira? O que isso traz de benefício? Em geral, a associação com o Starlink, as coisas que a gente faz, não tem crossover, porque, assim, uma vez que você está especialmente fora da órbita da Lua, existe somente um método de comunicação com a Terra, que é usando a Deep Space Network, que a JPL manage, né, para a NASA, que são antenas em 3 lugares do mundo. Tem uma Goldstone aqui na Califórnia, Canberra na Austrália e Madrid. São as únicas formas de comunicar com sondas além da forma da órbita da Lua. Então, assim, o lado tecnológico, talvez, de ter múltiplos satélites para comunicação, como arquitetura para comunicação em outra. Por exemplo, se a gente coloca um monte de satélite em volta da Lua, uma vez que a gente tem uma base e tudo mais lá,
pode ser uma coisa interessante no futuro, mas assim, para o nosso dia a dia, comunicação com sondas muito longe, realmente não existe uma conexão nesse caso. A gente usa essa parte interna da Deep Space Network. Mas uma proposta do próprio Musk é que o Starlink seja usado também para trabalhos em baixa órbita, né? Isso. Não são só para comunicação na Terra, né? O GPS, nada parecido com isso. Mas também quando a Starship estiver em órbita baixa, ele também vai poder usar a Starlink para conversar e fazer troca de Quando você informação. for, você poder... Não, quando você for para a Lua, você vai poder ter seu WhatsApp ali. Eu sei, mas também vai funcionar em avião também. Também tem funcionado, né? Isso é bom. Tem funcionado, Boa. Assim, qualquer coisa em volta da órbita da Terra fica muito mais viável, com certeza. Eu sempre penso uma coisa de vida aí, falando de vida inteligente mesmo, que a gente é um nada no universo, inclusive em tempo e espaço, né? Sim. A gente é muito jovem. Não existe a possibilidade de talvez ter existido vida inteligente antes da gente que já se extinguiu, ou a gente vai se extinguir e a vida inteligente de outro planeta vai ser depois e a gente nunca vai se encontrar? Pode acontecer. Tem uma equaçãozinha que é chamada equação de Drake. Tá. Que foi proposta por um astrônomo americano, Francis Drake, nos Estados Unidos nos anos 60, lá no Observatório Green Bank. E ela é uma equação muito simples, que é uma multiplicação de vários termos, que no final das contas tenta calcular a probabilidade de existência de uma civilização inteligente, civilização extraterrestre inteligente e comunicante, existente ao mesmo tempo que nós no universo. Porque não adianta nada o que você falou, elas aparecerem fora de fase. Você tem que estar mais ou menos na mesma fase de evolução tecnológica para você poder ter comunicação. Então, é perfeitamente possível que tenham existido ou venham a existir outras civilizações, mas que estejam fora do timing certo. Então, é um fator que tem que ser levado em conta. E a gente não sabe quanto tempo a gente dura como civilização. A gente está aqui como civilização há 10 mil anos, desde que a gente inventou a agricultura, mas desde que a gente inventou o rádio, são o quê? 300 anos? E olhe lá. E a gente não está se fazendo muito bem, né? Não é como se a gente estivesse se preservando muito. Então, a chance de a gente continuar não são das melhores, né? A gente não faz um bom trabalho para isso. Então, esforços como esse do Musk de transformar a gente numa civilização multiplanetária tendem a ampliar o nosso time span, nosso tempo de vida como civilização, para além do que a gente esperaria se a gente continuasse no mesmo planeta, porque a gente provavelmente vai se matar aqui numa guerra e acabou. Mas se a gente tiver colônias em outros lugares do sistema solar, a chance disso acontecer para todos os lugares é mais difícil. Mas me incomoda a hipótese do Elon Musk estar em Marte e ele ter o botão da bomba nuclear, porque ele sabe que não interfere nele. Tem que pensar nisso também. É isso também. Porque hoje o que segura a população da autodestruição é que a autodestruição atinge o seu território. Isso é verdade. Sim. Se a gente pensar em bomba atômica, eles pensam que talvez, lógico, né, dependendo do tamanho, dê para monitorar e controlar até onde o impacto vai. Só que aí o outro povo reage. E isso se torna um efeito cascata até destruir tudo. Agora, se você está fora dessa equação, é muito mais fácil tomar uma decisão, né? Imagina assim, hoje tem por exemplo, um ataque nos Estados Unidos, Air Force One, ele vai para o céu e tal, e ele fica preservado, mas ainda está na Terra. Agora imagina se ele pega lá o foguete da Elon Musk, qual que é o... Starship. Pega o Starship, vai lá para Marte e aperta um botão e começa uma guerra nuclear. É muito mais fácil tomar essa decisão você estando fora da equação, né? Claro. Eu não sei se isso é uma coisa... Na verdade, faz tempo que eu não olho esse... Um dos grandes problemas de levar humanos para Marte é a radiação no caminho, né? Como a gente conversou, acho que o Douglas falou, normalmente demora de 6 a 9 meses para chegar em Marte. E tudo bem dormir, etc., mas o problema principal é, uma vez que você sai da proteção da esfera magnética da Terra, é irradiado por partículas do Sol. E a questão é quanto tempo um humano consegue sobreviver sem essa proteção, e no caso, que tipo de proteção você teria na jornada até Marte. E até pouco tempo atrás, fazer uma nave espacial que consiga proteger de uma forma razoável era muito difícil. Você precisava de muita energia, né, dependendo do tipo de escudo, ou precisava de muito peso, tipo chumbo ou água, era uma dos métodos para você proteger contra a radiação solar. Mas hoje em dia, eu não sei disso por fato do trabalho, mas pessoalmente eu não sei
onde está essa tecnologia no momento. E acredito que ainda um dos problemas a serem resolvidos de como é que a gente vai levar a galera para Marte. E se esse for o caso, tipo, assim, existe planos ou discussões de talvez levar humanos para Marte pelo meio governamental, né? Com ou sem o Starship ou de outra forma, nos próximos 20 anos. Mas acho que esse é um dos grandes problemas a serem, ou 20, 30 anos que seja, a ser resolvido no momento. Agora a gente está falando que já atropelei ele de novo com um delay de 3 segundos. Quanto tempo de delay você vai ter que trabalhar para lidar com seu robô lá em Saturno? Eu acho que é 1h30, mais ou menos. É isso. Nossa, vai ser bem tranquilo. Imagina esse controle que você... Imagina um carrinho de controle remoto, só pra gente pôr na... Imagina um carrinho de controle remoto, você põe pra frente, depois de 1h30 ele anda um pouquinho. Nossa, vai dar um trabalhão. Verdade. Então 3 horas. Ô, Fio, deixa eu perguntar uma coisa. A NASA é conhecida por estudar isso que a gente já falou, né? Essas questões de foguete e tal, mas o que tem de novidade aí que você pode falar, claro, sobre tecnologia que a NASA tá antenada, assim, inteligência artificial, o que a NASA tem estudado aí que pode servir para nossa audiência, falar, pô, isso aqui é muito legal e que você possa falar pra gente? O lado de inteligência artificial, eu estou um pouquinho por fora. Meu foco é mais o lado mecânico, o lado de hardware, controle e tudo mais. Mas, assim, eu posso falar um pouquinho das coisas que eu estou trabalhando. A gente está, por exemplo, conceito de missão para o próximo helicóptero de Marte. Tipo, como é que a gente... Se a gente fosse propor uma missão para o headquarters e para o Congresso, como é que seria esse helicóptero? Então, no caso, a gente publicou um artigo ano passado sobre esse helicóptero, que é mais ou menos 3,5 metros de diâmetro, com 6 rotors, 6 hélices, um hexacopter, para levar um payload de 4 quilos. Então, vamos ver se isso se manifesta em algum momento na próxima década ou tudo mais. A gente também está trabalhando em formas de ter acesso ao subsolo de Marte. Então, não para procurar petróleo, mas para procurar vida. Então, qual tipo de tecnologia, assim, como é que a gente fazia uma perfuração da superfície de Marte para chegar a 5, 10, 15, 100 metros de profundidade, para entender o que existe embaixo, então, embaixo da superfície, que é um dos lugares que a gente acredita que exista vida em Marte, seria no subsolo. Então, broca pequena para fazer esse tipo de perfuração é uma das coisas que eu estou trabalhando. A cobra, essa cobra, se vocês derem uma olhada, chama EOS. LS é uma sigla, tem alguns artigos sobre ela, mas é uma cobra com parafusos em volta dela, porque você precisa dos parafusos o parafuso age como um skate, para ele poder descer essas paredes de gelo que existem, chegando aos geysers de Celsius. Então, a gente está tentando entender como é que você faz o desenho da cobra, o desenho do sistema de controle, né? Como é que você vai fazer dirigir uma cobra com parafuso na neve de Enceladus não é uma coisa feita diariamente. Então, a gente está tentando entender como fazer esse sistema funcionar. Agora, tem uma coisa que eu aprendi com ele. Desculpa. O delay de novo, vai, 3 segundos. Imagina 3 horas. Eu tenho 6 segundos aqui. Não, tô falando uma coisa que eu aprendi com o Douglas também, assim, quando a gente fala de novas tecnologias, não dá para você ir para Marte com uma tecnologia que acabou de ser criada. Você tem que ter algo que seja muito robusto, que funcione, que já esteja comprovado, que funciona para valer e que não vai dar pau depois de você gastar bilhões para mandar ele para o outro lado do universo. Ou seja, eu não levaria o Apple Vision Pro. Ainda não. Mas e tem um outro ponto, que foi uma coisa que o filme explicou muito, que o Douglas com certeza vai saber muito, que a gente fala, para que colocar bilhões de dólares para o espaço? E, na verdade, muitas das coisas que a gente usa hoje são graças a tecnologias feitas, tipo GPS, câmera do celular hoje existe por causa das pesquisas que vocês fazem para ir para o espaço. Então, acho que é uma coisa legal da gente falar também.
Sim, não, com certeza. Essa é uma pergunta que normalmente se faz, por que gastar bilhões de dólares quando tem gente passando fome ou quando tem a enchente no Rio Grande do Sul e pessoas desabrigadas. E é um fato, a indústria aeroespacial e a exploração espacial, elas não só movimentam a economia em vários níveis, mas elas desenvolvem tecnologia em níveis similares ao que tem num desenvolvimento de guerra, por exemplo. Que a gente sabe que são momentos de grande desenvolvimento tecnológico também. E que acabam virando produtos depois no dia a dia. Rede Wi-Fi, computação na nuvem, tudo isso é graças à exploração espacial ou astronomia. Computação na nuvem é por causa de busca de vida extraterrestre inteligente diretamente. Foi por causa do SET at Home, que era do projeto SET. Na época, eles recebiam uma grande quantidade de dados que eles não tinham poder de processar. Então, o que eles fizeram foi desenvolver um programinha que você instalava no seu computador, em casa, no computador pessoal, e você recebia um pacotinho de dados. E você tratava no seu computador pessoal. E daí eles combinavam tudo isso no final. Eles criaram, assim, o primeiro supercomputador de nuvens do planeta. Para procurar por vida extraterrestre. Já virou pauta pra você. Já tô aqui, ó. É a ideia da pra blockchain. onde vai? Igualzinho a ideia da blockchain. E tem uma outra coisa também que eu acho legal, assim, às vezes você não precisa ir para fora da Terra para poder buscar ou pesquisar sobre formas diferentes de vida, né? Você também já fez várias missões para a Terra, para ambientes muito inóspitos e a partir daí você encontrar alguns indícios de formas de vida que podem ser replicados aí para as vidas diferentes também. Especialmente aqui no Brasil, muito do que a gente faz em astrobiologia é exatamente isso. É usar ambientes extremos do planeta que sejam análogos a Marte, a Encélado, a Europa ou outros lugares. E nesses ambientes, coletar amostras e estudar os micro-organismos que estão ali presentes, ver quais são os tipos de resistência deles, colocar eles em ambiente de simulação em laboratório e ver como que eles respondem, como que a gente poderia detectar. Então, isso é o tipo de coisa que a gente faz aqui no dia a dia, olhando para o presente, mas uma das coisas que a gente faz também é olhando para o passado, olhando para os fósseis muito antigos, porque se existiu vida, porque Marte é um caso especial. A gente sabe que hoje, no presente, existem alguns poucos lugares onde existe água líquida. Existem bolsões debaixo de calotas de gelo e existe provavelmente no subsolo. Mas no passado, bilhões de anos atrás, teve água líquida na superfície, que formou aqueles grandes cânions, marcas de rios, de lagos. Então, o ambiente teve condições de habitabilidade, como o filme mencionou. Então, talvez bilhões de anos atrás existiam micro-organismos na superfície do planeta. E hoje eles estariam presentes na forma de fósseis. Então, a gente se pergunta como que eu posso desenvolver uma missão para detectar esses fósseis. Seja in situ, no local, como a Perseverance está fazendo, com espectrômetros ou com diferentes técnicas, procurando por sinais químicos da vida, seja trazendo essas amostras de volta para a Terra, com a Mars Return Mission, e levando para um laboratório como o Sirius ou outro acelerador síncrotron e tentando fazer imagens e procurar por sinais dessas bactérias no interior. Esse é o tipo de coisa que a gente vem fazendo aqui, desenvolvendo essas técnicas. Isso é legal, mas com muita franqueza, tá? Talvez você nem goste da pergunta, mas que diferença isso faria hoje na vida humana da gente descobrir que teve uma vida há 1 bilhão de anos num outro planeta e que hoje é fóssil? Na prática isso muda alguma coisa ou é só questão de... A cara do Phil foi muito boa. Essa é a história ou realmente faz alguma diferença hoje para nossa vida? Depende do que você chama de diferença para a vida, né? A diferença acadêmica faz toda a diferença, porque você está contando a história da vida no universo. Até hoje, a gente só encontrou vida no nosso planetinha miserável Terra aqui e acabou. A pergunta é, por que só existe na Terra? É um projeto muito mal feito, né? Um projeto muito mal feito, o universo inteiro, só pra gente fazer esse podcast. Pois é um lugar tão especial assim, a maioria dos cientistas acredita que não. E, na verdade, a gente vem encontrando planetas que têm condições de habitabilidade tão boas quanto a Terra, seja no sistema solar, seja fora do sistema solar, os exoplanetas. Então, aqui no sistema solar tem Marte, tem Europa, tem Encélado. Fora do sistema solar tem vários exoplanetas que têm condições de ter água líquida e poderiam ter vida. Então, encontrar vida nesses outros lugares é responder a questão fundamental, uma questão fundamental que a gente faz desde os gregos, né? Se a gente está sozinho no universo. Então, é uma questão de base na história da civilização humana. Você vê como o ser humano é, né? A gente gasta bilhões para responder uma pergunta. Ai, só tá a gente mesmo. Será? Eu tava pensando aqui, será que é só a gente? Não sei, vamos descobrir. Pega 1 bilhão, eu vou pegar 1 bilhão aqui e a gente vai gastar. Eu queria ouvir a opinião do Phil sobre isso também. Posso... Que o delay fica um pouquinho difícil de interjetar, mas acho que... Então,
acho que, como o Douglas disse, é o que importa no seu dia a dia. Acho que humanos, a gente tem tendência de se afiliar a histórias, né? E entender a nossa história ajuda muita coisa a definir, entendeu? Pessoalmente, tipo, quem sou eu? Essa é uma pergunta, não é para vocês, internamente, quem sou eu? Como é que eu vim ser esse pedaço de carne aqui e tudo mais? É interessante. Então, tem esse lado, mas como a gente começou a entrar nesse lado de tecnologia, uma vez que... Porque a gente, os humanos são seres curiosos, então, em busca da curiosidade e tentando resolver problemas, responder questões tão difíceis, você acaba, consequentemente, resolvendo coisas muito mais fáceis. Na verdade, assim que o processo de engenharia é exatamente, você pega um problema difícil, divide ele em partes mais fáceis, resolve as partes, aí no final você resolveu o problema inteiro difícil. E aí, cada pedaço que você resolve é uma coisa que é possivelmente aplicada em muitos outros lugares, né? E como a Laura falou, a câmera do celular, eu brinco às vezes, a NASA inventou o Instagram, né? Porque a gente inventou a patente da câmera do celular veio do nosso centro e foi relicenciada e passada ao público. Então, tem histórias, na verdade, a NASA tem uma lista de todas as tecnologias que são repassadas para a economia americana e mundial e tudo mais, porque, assim, é só tentando resolver os problemas mais difíceis que a gente consegue dar o passo para frente, né? Como o Douglas falou, você desenvolve tecnologia na guerra porque você precisa ganhar a guerra, então... Tudo aí. Então, o que a gente acaba acontecendo é assim, vamos resolver essa questão muito difícil de se resolver, né? E aí, nesse processo, você acaba ajudando a economia. Assim, você não está fazendo isso por ajudar, você está tentando resolver a questão, mas é um side effect, né? Onde você, tipo, o retorno no investimento, se não me engano, para o programa Apollo, foi, acho que 16-1. Cada dólar investido teve 16 em retorno. Eu não lembro exatamente, mas foi nesse nível de retorno, entendeu? Então, tipo, nós, por ser um ser curioso e tentando seguir a curiosidade, a gente faz bem para nós mesmos, querendo ou não só resolvendo curiosidade, mas também tudo isso que sai pelo processo de tentar resolver. É só isso que eu... Me convencer, porque não é tanto o resultado, achar ou não vida, mas essa trajetória realmente reflete muito em inovação e tecnologia. E tem, especialmente nos Estados Unidos, em que a NASA depende diretamente da aprovação do público, né, para receber fundos de financiamento, praticamente, ou quase, isso o Phil pode falar, né, com mais clareza, mas grande parte das missões atuais de exploração espacial tem que ter uma componente astrobiológica e de busca de vida de algum tipo, ou de habitabilidade de algum tipo, porque isso tem sido muito bem visto pelo público. Então é o que vende hoje. É o que justifica. É o que justifica a missão. E de carrinho aí eles levam outros interesses científicos, né? Fazer estudos de ciência mais fundamental, digamos assim. Entendi. Mas como carro-chefe falar, vou procurar por vida em Vênus, ao mesmo tempo estudo o clima de Vênus, a geologia de Vênus e outras coisas. É que nem a NASA falou que ia lançar foguete e criar o Instagram. Que deve ter sido a pior criação da NASA até hoje é o Instagram, com certeza absoluta. E eu imagino, o Igor vai saber melhor, a gente deve estar meio fora de tempo, mas eu queria... Não, ainda tem. Ainda tem? Queria fazer tem. uma pergunta. Bora. Tem alguma chance ainda de achar vida inteligente e tecnológica dentro do sistema solar? Porque a gente já conhece muito bem os planetas, né? Na Terra, com certeza não. Concordo. Tá fora, já tá excluída. Nem tem vida inteligente na Terra. Não. Será que não? Tecnológica talvez, inteligente não. Inteligente não. Inteligente é complicado. Não. De forma geral, não. A NASA vem explorando o sistema solar há muitos anos e vasculhando planeta a planeta, então a gente sabe as condições e não tem como ter vida inteligente e tecnológica no sistema solar. Porque aí eu tenho uma outra dúvida. Mas vida microbiana é possível que tenha, enfim. Porque aí só sobre vida inteligente, dentro da nossa galáxia, a gente aprendeu errado na escola os planetas, né? Como assim? A gente descobriu agora que tem muito mais.
A gente, na verdade, aprende só os planetas do sistema solar. Isso. E hoje a gente sabe que existem fora do sistema solar, em volta de cada estrela da galáxia, provavelmente tem planetas também, tem seus próprios sistemas. 5, não é? Para cada estrela eles contam 5. Né? E no sistema solar teve alguma diferença do que a gente aprendeu na escola? Plutão, que a gente nunca sabe. E agora ele é planeta? Não, ainda é planeta não. Só, agora é planeta não. Você vê como a gente sofre? O povo resto pequeno? igual. O resto é igual. Agora, para fora do sistema solar, a gente aprendeu que tem muito Hoje mais... tem descritos quase 6.000 exoplanetas caracterizados na literatura. Isso é novidade pra gente. Além do sistema solar. E talvez tenha mais um planeta escondido no nosso sistema solar. A gente spoiler. Não sabe, mas fala existe. Nossa, é spoiler mesmo? Vocês não estão ligados nessa? Obviamente não foi confirmado, mas uma das hipóteses que explica muitas órbitas de cometas que saem fora da órbita de Plutão pode ser por causa de perturbações gravitacionais de um nono planeta, no caso, né? Já que Plutão virou dwarf planet. Então, tem um pesquisador, eu esqueci o nome dele, também da Caltech, que está liderando esse estudo, mas só para dizer, talvez tenha coisas dentro do nosso sistema solar que sejam ainda não descobertas. Só sei que nada sei. Não, e eu te perguntei de sistema solar porque eu sou meio entusiasta de pensar nisso. E aí, assim, a gente ainda não consegue, até onde eu entendo, tripular um foguete que saia do sistema solar. A gente não tem nem tempo de vida meio suficiente. A gente pode mandar, né? Mas vai morrer no meio do caminho. Exato. Para chegar na estrela mais próxima, próxima a Centauri, a gente demoraria, com a tecnologia atual, pelo menos uns 100 mil anos. Exato. Então, a gente teria que pensar se o povo que fala que ET já veio para a Terra, que é uma galera que vive aí um tempinho bom, né? No mínimo. Ou eles têm algum tipo de tecnologia muito diferente, ou que a gente não conhece. Se algo já existiu, não é tripulado. Pode ser. Pode ser uma civilização de inteligências artificiais. Exato. E aí, na verdade, não veio... Tipo, a galerinha, o bichinho verde não chegou até aqui, mas eles... Mas aí derruba tudo que descobriram em Varginha. Precisa ver isso aí. Que realmente é um caso bastante... cientificamente comprovado. Com certeza. De todos os lugares da Terra. O ET Bilu na sua teoria. Sua teoria não é boa. Porque derruba a teoria do ET Bilu. Não, em Varginha, né? De todas as cidades. Ele tinha Nova York pra ir. Ele falou, não, Varginha, Minas Gerais. É isso aí. Com certeza. Só que não pão de queijo, né? A comida é bem melhor. Bom, pessoal, mais algum último ponto que vocês acham que é importante colocar aqui na conversa? É algo que todo mundo te pergunta. Aliás, vamos lá. Qual que é a pergunta que as pessoas mais fazem pra você, Phil? Nossa. Pode ser a segunda? Primeiro é se eu tô escondendo o ET embaixo da minha mesa de trabalho, que eu não estou. Não tá, eu fui, não tá. Boa. E a segunda é qual? A segunda é quais tecnologias interessantes vão aparecer aqui nos próximos 10, 20 anos e que a gente está trabalhando, que vocês já fizeram, na verdade. Acho que, assim, uma coisa a ficar de olho realmente, a gente também não conversou muito sobre isso, mas a AI e entender como o AI vai mudar esse processo de descoberta, engenharia e tudo mais. Acho que isso vai ser uma coisa muito interessante. Eu falo isso porque eu estou usando o ChatGPT, o mais novo saiu, o 4O, né? GPT 4O, semana passada, sei lá. E é muito interessante entender, porque, assim, se tem alguma questão, você quer trocar ideia sobre detalhes, sei lá, de física, na verdade. Estava escrevendo um artigo aqui, eu queria lembrar uma coisa e a gente começou a trocar ideia. Isso me deixou muito impressionado, que isso é uma coisa que eu consigo bater ou rebater com o ChatGPT, e o ChatGPT já estava errado, aí você fala, mano, você está errado, o que é isso? Como é que você derivou? Aí ele fala, desculpa, estou errado, aí te manda uma nova. Eu achei muito doido isso, e assim, eu acho que vai ser interessante ver como essas ferramentas em AI vão ajudar a aprimorar esse nosso processo de desenvolvimento de tecnologia. Eu, falando como engenheiro, acho que vai ser uma coisa muito interessante para me ajudar. Muito bom. E para você, Doug? Qual a pergunta que sempre fazem? É a clássica, né? Se eu já encontrei vida fora da Terra. E qual a resposta? Não. Essa é fácil. Depois de quantos anos?
procurando? Desde 2009, por aí, alguns aninhos. Mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui, a gente falou do interesse de se tornar uma civilização multiplanetária, de colonizar Marte, etc e tal, e de que isso parece um pouco, sei lá, alguma coisa deslumbrada do Elon Musk ou de algumas pessoas, assim. Mas uma coisa interessante quando a gente fala de colonizar um outro planeta, ou fazer exploração espacial, ou fazer agricultura espacial, como a gente estava comentando no comecinho aqui, é que a gente aprende muito sobre os processos de funcionamento do nosso próprio planeta no meio do caminho. Como a gente falou de desenvolvimento de tecnologia, nem sempre vai ser um gadget que a gente vai desenvolver, mas às vezes vai ser desenvolvimento de conhecimento que vai ajudar a gente, por exemplo, a fazer geoengenharia, ou seja, mudar o nosso planeta em escala global para controlar, por exemplo, o aquecimento global. Então, a mesma coisa, o mesmo conhecimento que eu estou aplicando em Marte para transformar Marte habitável, eu posso retroaplicar no nosso planeta para voltar o nosso planeta a se tornar mais habitável e evitar coisas como as enchentes do Rio Grande do Sul e coisas desse tipo. Então, também é um subproduto aí do processo de exploração espacial que é capaz de preservar o nosso próprio planeta no caminho. Então, a gente não está falando de largar a Terra para trás e ir para Marte, mas de olhar para tudo de forma cuidadosa. Meu avô sempre falou, estudo nunca é demais, né? Se a gente for estudar para resolver um problema de Marte, às vezes a gente resolve um problema aqui na Terra. Agora, tem uma outra coisa, assim, o Phil já contou como ele fez para chegar lá na NASA, mas e para quem é entusiasta do espaço e quer se envolver com isso aqui no Brasil também? Doug, quais são os caminhos, o que você indica para o pessoal aí? Também não é fácil chegar na USP, também não é fácil. Não, são vários caminhos possíveis. Tem os caminhos da engenharia e tem os caminhos da ciência. Eu diria que são os dois grandes caminhos aí. Não só, existe o caminho das humanidades também. Mas das engenharias, é básico. Estude numa boa universidade, faça um bom curso voltado para a engenharia aeroespacial e vá seguindo caminhos. E hoje não existe não só a NASA, mas você pode começar a sua carreira numa startup de aeroespacial, fazendo CubeSats, tem startups que estão construindo foguetes, tem muitos caminhos. E depois daí, tentar dar o salto para a NASA, ou para a ESA, ou para outras agências. Aquilo que a gente fez foi o CubeSat? Essa história foi legal, assim, a gente foi para o interior de São Paulo. Foi o início de um CubeSat, né? Foi na estratosfera, a gente não chegou a mandar para o espaço. Mas era uma pesquisa, vocês colocaram várias culturas de micróbios ali, de vida, mandar para a estratosfera para poder ver como que eles se comportavam lá em cima e como que eles voltavam. Tem uma imagem muito legal que a gente vai colocar aqui agora, assim, mostra que com o logo da Canaltech. Com o logo do Canaltech, assim, ó. Canaltech foi para o espaço, olha aí. Viu só? Não, tem o caminho das engenharias, tem o caminho das ciências, que pode ter vários, e daí o caminho das ciências tem que fazer uma graduação, um bacharelado em física, química, biologia e geociências, ou seja lá o que for, e o doutorado e seguir carreira acadêmica. E a USP tem um grupo forte de astrobiologia, mas o UFRJ no Rio de Janeiro também tem, em outros lugares também tem. E tem humanidades, a gente tem uma colega nossa, por exemplo, que faz antropologia, e ela era do Rio Grande do Sul, ela veio para São Paulo para estudar o nosso grupo, na verdade. E ela foi para uma conferência da NASA no Havaí, apresentar os trabalhos dela. Então, são maneiras também de fazer. Existem pessoas na NASA que fazem estudos em humanidades, não é só hard science. Exato. Perfeito. Para te encontrar, qual é o melhor caminho? LinkedIn ou qualquer rede social, @Douglas Galante. Vocês me encontram fácil. Perfeito. E Phil, para trocar mais ideia com você? Pode ser também o LinkedIn, @Felipe.Tosi. Tô aí. Felipe com PH 2 Ls. PH 2 Ls, complicado. Tosi, T-O-S-I. Perfeito, pessoal. Bom, essa foi mais uma edição do Innovation Hub Show aqui, 13ª edição. Foi super bacana a conversa com vocês. Adorei. Obrigada. Espero que vocês do outro lado também tenham gostado da conversa e a gente se encontra na próxima semana. Você sabe que se o Phil não fosse da NASA, ele seria surfista, né? Porque tem toda a pinta de surfista. Não é à toa que tá lei, ué. Você surfa? A lei muda a gente, né? Incrível. Eu surfo um pouquinho. Já surfei, né? Ultimamente tá muito frio no Pacífico. Valeu demais, brigadão. Até a próxima. Até.